Tem coisas que Deus não vai te explicar. Porque a fé não é para ser entendida, é para ser vivida. Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Viva Estação. E hoje eu não venho trazer respostas, eu venho trazer confronto. Porque eu acredito que tem hora que a gente para por um tempo e quer tentar entender tudo, encaixar tudo nos mínimos detalhes. E muitas das vezes a confusão que está dentro de nós não vem da dúvida. Vem do fato que a gente quer entender o que Deus nunca prometeu explicar. Sabe, tem momentos que Deus simplesmente não vai te explicar tudo. E Ele não é menos bondoso por isso. Ele não é menos pai por isso. Ele é Deus. E Deus não é o nosso servo. Nós vivemos num tempo em que ser cristão virou sinônimo de entender o plano. Nossa, o que Deus vai fazer agora? Nossa, qual é o próximo passo? Mas a fé não é sobre entender. É sobre confiar. É sobre obedecer sem ter o mapa na mão. Imagina comigo, se Abraão tivesse dito: Senhor, ok, o Senhor me chamou, mas me explica aí, onde será essa terra? Quantos dias de viagem? E se não der certo? Se ele tivesse perguntado tudo isso para Deus, ele nem teria saído do lugar. Ele teria parado por ali e falado: não, eu não vou. Não compensa tanto eu sair daqui, caminhar tanto para algo que eu nem sei para onde ir. Para onde isso vai me levar? Não, não vou. E muitas das vezes nós nos travamos na fé porque queremos explicação antes da obediência. Isso é muito forte porque isso faz com que nós não vivamos a plenitude em Deus por conta das nossas dúvidas. E deixa eu te dizer com muito carinho que Deus não é obrigado a fazer as coisas do seu jeito. Ele não tem que cumprir as suas expectativas. Ele tem que cumprir a vontade dele. E isso, sem sombra de dúvidas, que ele já está fazendo. Tem muita oração que Deus não ouve. Sim, ele simplesmente não ouve. Porque Tiago diz que pedimos para gastar com os nossos próprios desejos. Tem muita confusão aqui dentro porque, na real, a gente queria que Deus se moldasse à nossa vontade. Mas ele não se molda. Ele molda a gente. E essa ironia que faz com que nós ignoremos a resposta de Deus. Muitas vezes nós estamos esperando a resposta de Deus e ela vem. Mas como ela não vem da forma como eu imaginei, eu simplesmente ignoro. Não é da vontade de Deus. Porque nós associamos a vontade de Deus com algo que é bom para nós. E Deus não faz com base em nosso próprio entendimento. O que eu quero trazer aqui são exemplos bíblicos de Jesus na cruz. Ele cumpria um propósito que mudaria todo o futuro. Mas não havia paz naquela hora. Havia muita dor, havia muito sangue. E o que ele sentia não negava o que Deus estava fazendo. Nem sempre o que é de Deus vai trazer paz. Eu acho que nós associamos essa frase com bem-estar, conforto. Não é sobre isso. E Paulo pediu 3 vezes também para Deus tirar o espinho da carne, mas a resposta foi: a minha graça te basta. Não foi o milagre que sustentou Paulo, foi a graça. E se a graça não for suficiente para nos sustentar na caminhada, nenhum milagre vai nos sustentar. E é isso que eu quero te lembrar aqui no Viva Estação. Às vezes essa confusão que você sente é só Deus te tirando do centro da história e colocando Ele de volta no lugar certo. Cristo é o suficiente em todas as circunstâncias da nossa vida. A sua fé não precisa de explicação. Ela precisa de rendição. Todas as vezes nós precisamos nos render à vontade, à soberania de Deus. Aquele que se esvaziou de si mesmo e se entregou por amor a todos. Embora fosse Deus, embora tinha glória em si, ele ignorou todas essas glórias por amor a nós. Vamos lá. Se você está com essa confusão toda aí dentro, não se desespere.
Às vezes é só Deus desconstruindo tudo aquilo que nós criamos, toda aquela ideia inteira de que eu preciso ser feliz para então eu ter uma plenitude. Aquilo que não tem mais espaço na vontade dele para sua vida, o Senhor retira. Tem estação que não é para entender, é para viver confiando. Como diz Romanos 9:20, quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Nós não somos donos da história. Nós somos parte do plano de Deus, do propósito que está desde a fundação do mundo. E a melhor coisa que nós podemos fazer é deixar Deus ser Deus em nossa vida. Não nós sermos os nossos deuses e queremos se assentar em um trono que nós mesmos construímos. Não. Ai, meu Deus. Esse foi o terceiro episódio do Viva Estação. E esse episódio, pra mim, é um dos mais fortes. Porque pra viver a estação não é a nossa estação, é a estação de Deus, é o tempo de Deus, é a vontade de Deus. Não tente organizar tudo sozinha, sozinho, não. Deixa Deus trabalhar, aí no silêncio mesmo. Quando você não tá entendendo nada, só deixa Ele trabalhar. Nem tudo deve ser explicado, mas tudo deve ser para a glória de Deus. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Desconstrua que nem sempre esse bem colocado nesse versículo será bom para nós, será bom aos nossos olhos, mas será da vontade de Deus. E nós nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe.